O sol nascia sobre Seul, refletindo sua luz dourada nos arranha-céus que formavam a paisagem imponente da cidade. No topo do edifício mais luxuoso do distrito financeiro, Kim Ha-jun observava o movimento abaixo de sua janela panorâmica. Sua sala, impecavelmente organizada, refletia sua personalidade, metódica, calculada e sem espaço para erros. Em sua mesa de mogno, uma pilha de contratos aguardava sua assinatura. Ele folheava cada um com atenção meticulosa, traçando sua caneta com precisão. Sua vida era assim. Cada decisão, um movimento estratégico. Cada pessoa ao seu redor, uma peça no tabuleiro do poder. Até que a porta se abriu com força. Sem ser anunciada, sem hesitação, Yoon Ji-ah entrou como um furacão. Ela não usava um terno sofisticado, como os funcionários que passavam seus dias tentando impressioná-lo. Vestia uma jaqueta de couro sobre uma blusa simples, jeans escuros e botas de cano curto. Seu cabelo estava solto, com algumas mechas caindo sobre o rosto, e sua expressão era de puro desafio. Ha-jun não levantou a sobrancelha, nem demonstrou surpresa. Apenas pousou a caneta sobre a mesa e entrelaçou os dedos, estudando-a como se ela fosse uma variável inesperada em sua equação perfeitamente calculada. Ah, então você é o famoso Kim Ha-jun? Ji-ah cruzou os braços, um sorriso irônico nos lábios. Pensei que fosse mais intimidador. Os olhos dele brilharam por um instante, mas sua voz saiu fria e calculada. Você não foi anunciada. Você não parecia ocupado o suficiente para recusar uma visita surpresa. O silêncio entre os dois era quase palpável. O ambiente elegante da sala contrastava com a energia caótica que Ji-ah trazia consigo. Você não devia estar aqui. Ha-jun finalmente quebrou o silêncio. Discordo. Ela se aproximou, sem medo. E acho que você não tem escolha. A ousadia dela fez algo dentro dele se mover. Uma irritação sutil, uma faísca de algo que ele ainda não sabia nomear. E um dia era um problema. E Ha-jun não gostava de problemas que ele não pudesse prever. Ele se recostou na cadeira, estudando-a com calma. O conselho quer que você saia da empresa. O conselho quer um bode expiatório para salvar suas próprias peles. Ji-ah não desviou o olhar. Se havia algo que ela aprendera ao longo dos anos, era que homens como Kim Ha-jun nunca entregavam nada sem um preço. Ha-jun abriu um arquivo sobre a mesa e deslizou um documento na direção dela. Seu nome está em todos os jornais. As ações da HG Group caíram 4% desde que esse escândalo começou. Ela pegou o papel, analisando as manchetes. A filha ilegítima do Império, um golpe em andamento? Ela revirou os olhos e soltou o papel de volta sobre a mesa. Incrível como as pessoas acreditam em tudo o que leem. Incrível como uma pessoa pode prejudicar uma empresa sem ter feito nada. Ji-ah estreitou os olhos. Se você está insinuando que eu causei isso, CEO Kim está perdendo seu tempo. Ele sorriu levemente, sem humor. Eu não insinuo nada. Eu trabalho com fatos. O silêncio voltou a pairar sobre os dois. Ha-jun sentia que estava lidando com uma bomba relógio, mas ele sabia que tinha controle sobre a situação. Ele sempre tinha controle. Se eu for embora agora, o que vai acontecer? Ji-ah perguntou, inclinando a cabeça. O conselho vai continuar pressionando. Seu nome será destruído. E a HG Group tomará providências para se distanciar de você. E se eu ficar? Ha-jun girou a caneta entre os dedos. Se quiser continuar aqui, terá que assinar um contrato comigo. Ji-ah franziu a testa. Que tipo de contrato? Ele empurrou outro documento para ela. Você será minha noiva por 6 meses. O ar pareceu ficar mais pesado. Ji-ah piscou algumas vezes, tentando processar as palavras dele. Desculpa, o quê? Os acionistas querem estabilidade. O público precisa de uma distração positiva e eu preciso manter minha posição intacta. Ele falava como se estivesse explicando uma jogada de xadrez.
Se os jornais acreditarem que estamos juntos, isso acalmará a crise. Em troca, eu garanto que seu nome seja limpo e que você permaneça na empresa. Gia soltou uma risada curta e incrédula. Você está brincando? Não estou. Ela analisou Rajun. O CEO implacável, o homem que jamais deixaria algo abalar sua posição. Estava propondo um casamento falso? Ela cruzou os braços, refletindo. E se eu recusar? Então, sugiro que comece a procurar outro emprego e outro país para recomeçar. Havia algo na voz dele que dizia que essa não era uma ameaça vazia. Gia mordeu o lábio, pesando suas opções. A mídia já a estava atacando. Seu pai não moveria um dedo para ajudá-la. Se ela quisesse limpar seu nome, precisava de um plano. E esse plano envolvia Kim Rajun. 6 meses. 6 meses. Ela pegou a caneta e deslizou o dedo sobre o papel, ainda hesitante. Se eu assinar isso, preciso de algumas condições. Rajun arqueou uma sobrancelha. Quais? Primeiro, eu não sou sua funcionária, então nada de dar ordens como se eu fosse. Ele sorriu de lado. Já começamos mal. Segundo, ela ignorou o comentário. Se eu for sua noiva, quero liberdade. Não vou mudar quem eu sou para te agradar, desde que não prejudique nossa imagem pública. Gia o estudou por mais um momento e então assinou. Quando devolveu o papel para ele, seus dedos roçaram os dele por um breve instante, e pela primeira vez naquela manhã, Rajun sentiu que talvez tivesse cometido um erro, porque algo naquela mulher o desestabilizava, e isso não estava nos seus cálculos. A sala de reuniões da HJ Group estava impecável. Um ambiente frio, meticulosamente organizado, onde cada detalhe refletia poder e controle. Sentado à cabeceira da mesa, Kim Rajun analisava relatórios enquanto os membros do conselho conversavam em murmúrios discretos. No entanto, a porta se abriu e o silêncio se instalou como uma tempestade prestes a desabar. Yoon-ji-ah entrou com passos firmes, um leve sorriso nos lábios. Seu olhar percorria a sala, avaliando cada um dos homens de terno que a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ela vestia algo diferente do habitual. Um vestido elegante, mas ainda assim destoante do ambiente corporativo. Ela sabia que não pertenciam ao mesmo mundo, mas agora fazia parte dele. Rajun não precisou dizer nada. Seus olhos captavam cada movimento dela, e o que ele viu o irritou. Confiança. Ela se sentou ao lado dele sem pedir permissão, cruzando as pernas com naturalidade. O CEO pigarreou antes de começar a reunião. Agradeço a presença de todos. Como sabem, minha noiva, Yoon-ji-ah, estará envolvida nas ações da empresa pelos próximos meses. O tom de voz dele era controlado, mas ela percebeu a ênfase sutil na palavra minha noiva. A expressão de Ji-ah permaneceu inalterada. Ela não jogaria esse jogo na defensiva. Espero que possamos trabalhar bem juntos, disse ela com um tom doce, mas carregado de ironia. Alguns dos membros do conselho trocaram olhares, claramente inseguros sobre a presença dela. Rajun sabia que aquilo era um teste. Se Ji-ah cometesse um único erro, usariam isso contra ele. E ele não gostava de falhas. Vamos ao ponto. Rajun retomou o controle da conversa. O novo projeto de reestruturação de imagem está em andamento. Os números ainda estão abaixo do esperado, mas a tendência é de estabilização. Enquanto ele falava, Ji-ah pegou um copo d'água e girou o líquido dentro do vidro. Sua mente trabalhava rápido. Ela tinha uma proposta. E quando Rajun fez uma pausa, ela aproveitou a brecha. Se querem estabilizar a empresa, estão indo pelo caminho errado. Os olhares voltaram para ela. Rajun inclinou a cabeça levemente. O que quer dizer? Ji-ah colocou o copo sobre a mesa, inclinando-se para a frente. A marca da HJ Group está desatualizada. Vocês querem controlar a narrativa, mas estão se comportando como se a opinião do público não importasse.
O que falta aqui é engajamento real, um dos diretores pigarreou. E como sugere que façamos isso, senhorita Yun? O sorriso dela foi sutil, mas cheio de significado. Vocês têm um problema de imagem e eu sou a peça polêmica no centro disso tudo. Em vez de me esconderem atrás de contratos e reuniões fechadas, deviam usar minha presença para reverter essa narrativa. Ha-jun estreitou os olhos. Ela estava certa. Mas o que o incomodava era a maneira fácil e natural com que ela dominava uma sala cheia de homens experientes no mercado. Continue, ele ordenou, recostando-se na cadeira. Ji-a não hesitou. Eventos beneficentes, entrevistas, ações sociais. Em vez de apagarem minha imagem, deveriam transformá-la em um ativo valioso. Uma campanha onde a noiva do CEO assume uma causa pública. O silêncio foi pesado. Os diretores se entreolharam, pensativos. Ha-jun cruzou os dedos sobre a mesa. Está sugerindo que transformemos esse noivado em um espetáculo midiático? Estou sugerindo que transformemos esse noivado em algo útil. Ji-a corrigiu, inclinando a cabeça com um brilho travesso nos olhos. Um dos diretores pigarreou e se manifestou. Não é uma má ideia. A opinião pública seria manipulada a nosso favor. Ha-jun tamborilou os dedos na mesa, refletindo. Então, depois de um longo momento, ele soltou um leve sorriso. Parece que teremos muito trabalho. Ji-a venceu essa rodada. Horas depois, já na cobertura da HJ Group, Ha-jun fechou seu laptop e se levantou. Ele precisou admitir para si mesmo que aquela mulher não era um peso morto, e isso o irritava profundamente. Ele se aproximou da janela e pegou um copo de uísque, observando o reflexo de Ji-a no vidro. Ela estava sentada no sofá, rolando o celular sem muita pressa. Parecia satisfeita consigo mesma. Não se acostume com isso, ele disse sem virar para encará-la. Com o quê? Ele tomou um gole da bebida. Com essa vitória. Ji-a riu baixinho e colocou o celular ao lado. Então quer dizer que eu venci? Ha-jun apertou o copo em sua mão. Ele odiava admitir. Mas ela era esperta. Ela não era um problema fácil de resolver, e ele começava a perceber que ela não se encaixava em nenhuma de suas previsões. Isso era perigoso. A noite havia tomado Seul, espalhando luzes cintilantes por cada prédio e rua movimentada. No terraço da HJ Group, uma brisa fresca soprava suavemente, cortando a seriedade do ambiente luxuoso. Ji-a apoiava os cotovelos na borda de vidro, observando a cidade abaixo. De onde estava, tudo parecia pequeno. O tráfego intenso, os letreiros luminosos, as pessoas apressadas, como se o mundo lá embaixo não pudesse alcançá-la. Cansada de brincar de noiva perfeita? A voz de Kim Ha-jun a fez erguer o olhar, mas ela não se virou. Só preciso de um momento sem ter que sorrir para acionistas que me desprezam. Ele se aproximou, parando ao seu lado, com as mãos nos bolsos. Seu olhar seguiu o dela, fixando-se nas luzes da cidade. Acostume-se. Isso é apenas o começo. Ji-a soltou um suspiro sem esconder a frustração. E você gosta disso? Esse teatro constante? Ha-jun ponderou por um instante. Não era uma pergunta fácil. Desde que assumira a HJ Group, aprendera que seu papel não permitia momentos de descanso. Seu tempo era milimetricamente planejado, cada ação estrategicamente calculada. Ele não tinha o luxo de ser alguém além do CEO. Gosto dos resultados. Ji-a riu, balançando a cabeça. Claro que gosta. Você não seria Kim Ha-jun se não fosse obcecado por vencer. Ele estreitou os olhos. E você? O que quer ganhar com tudo isso? Ela finalmente virou-se para ele, cruzando os braços. Se eu soubesse, talvez essa aposta fosse mais fácil. O silêncio se instalou entre eles, mas não era incômodo. Era uma troca. Um reconhecimento mútuo de que, apesar das circunstâncias, existia algo ali. Algo que nenhum dos dois queria admitir.
Rajun desviou o olhar primeiro. Volte para dentro. O jantar ainda não acabou. Mais uma ordem? Ele soltou um suspiro curto, mas não respondeu. Apenas virou-se para a saída, esperando que ela o seguisse, e para sua surpresa, Jia o fez. A limusine deslizava suavemente pelas ruas de Seul. No banco traseiro, Jia e Rajun mantinham-se em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Mas então, o telefone dele vibrou. Rajun atendeu sem hesitar. Fale! Do outro lado, a voz de seu assistente veio urgente. A imprensa descobriu a história antes do previsto. Jia, atenta, virou-se para ele. E o que isso significa? Rajun deslizou os dedos sobre a tela do celular e virou para ela. A manchete brilhava em letras grandes. Kim Rajun e Yoon Jia, casamento arranjado ou golpe. Os olhos dela se arregalaram. Isso foi rápido. Rajun fechou a tela, o maxilar travado. A situação ainda está sob controle. Controle? Jia arqueou uma sobrancelha. Eles estão insinuando que eu sou uma oportunista, tentando arrancar dinheiro do CEO mais rico da Coreia. Ele a encarou. Se reagirmos agora, só daremos mais poder a eles. Ji abufou, recostando-se no banco. Ótimo, vou ter que sorrir mais para câmeras amanhã. Rajun observou seu perfil sob as luzes da cidade. Por mais que ela tentasse disfarçar, ele percebeu. Aquilo a machucava. Mas Jia não era do tipo que demonstrava fraqueza. Isso não vai durar para sempre. A resposta saiu antes que ele pudesse pensar. E pela primeira vez, ela o olhou com algo diferente no rosto, algo próximo de surpresa. Talvez, só talvez, Rajun não fosse tão indiferente quanto fingia ser. As luzes suaves do escritório de Kim Rajun iluminavam os papéis sobre a mesa. Era tarde, e a cidade abaixo se movia como um organismo pulsante, mas lá dentro tudo estava em silêncio. Silêncio demais. Ele se recostou na cadeira, os dedos pressionando as têmporas. A notícia sobre seu falso noivado com Yoon Jia ainda circulava na imprensa e, surpreendentemente, a recepção do público estava se dividindo. Parte acreditava na história, outra via Jia como uma interesseira. O que Rajun não esperava era como isso estava afetando a própria Jia. O som de passos firmes ecoou pelo corredor antes que a porta fosse aberta bruscamente. Jia entrou sem hesitação, como se já pertencesse àquele lugar. Mas desta vez, ela não tinha aquele brilho de provocação no olhar. Ela caminhou até a mesa, as mãos segurando um envelope pardo com força. Rajun ergueu os olhos para ela, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o envelope foi jogado sobre sua mesa. E o que significa isso? A voz dela saiu baixa, mas carregada de tensão. Rajun permaneceu calmo, pegando o envelope e deslizando os documentos para fora. Mas ao vê-los, seu olhar endureceu. E Ji a percebeu. Então, você sabia. Ela soltou uma risada amarga, cruzando os braços. Todo esse tempo você sabia. Os papéis mostravam registros financeiros e transações que ligavam a Gagadia Group ao escândalo financeiro que destruiu a reputação de sua família. Rajun pousou os documentos sobre a mesa, mantendo seu olhar firme no dela. Isso não é como parece. Não, porque parece que você sabia exatamente o que aconteceu com minha família e ainda assim me envolveu nesse contrato ridículo. A voz dela tremia de raiva, mas havia algo mais ali. Decepção. Jia, não diga meu nome desse jeito. Ela deu um passo para trás, como se quisesse colocar mais distância entre os dois. Eu confiei em você, Rajun. Eu realmente acreditei que você não fazia parte disso. Rajun respirou fundo. Ele não era um homem que se explicava. Nunca precisou. Mas ali, diante dela, percebeu que sua frieza habitual não resolveria nada. Eu descobri isso há pouco tempo. Sua voz era firme, mas sem a dureza usual. E estou investigando quem realmente está por trás.
E em vez de me contar, decidiu me usar. Eu te protegi. Ela soltou uma risada curta, incrédula. Protegeu? Me enganando? Me arrastando para essa mentira? O silêncio caiu sobre eles como uma onda densa. Gia respirou fundo, apertando as mãos ao lado do corpo. Seu peito subia e descia rápido, como se tentasse conter tudo o que estava sentindo. Eu não posso mais fazer isso. A frase saiu como um sussurro, mas foi o suficiente para fazer algo dentro de Rajun se retesar. Gia. Ela balançou a cabeça. Esse contrato acabou. E então, sem esperar uma resposta, ela virou-se e saiu da sala. Dessa vez, Rajun não tentou impedi-la. Ele apenas ficou ali, parado, segurando os documentos que, em questão de segundos, levaram Ji-a para longe dele. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que perdeu algo que realmente importava. A chuva caía fina sobre Seul, borrando as luzes vibrantes da cidade refletidas no asfalto. Yoon Ji-a caminhava pelas ruas com passos rápidos, a respiração pesada e os pensamentos embaralhados. As palavras de Kim Ha-jun ainda ecoavam em sua mente. Eu te protegi. Mas proteger alguém às escondidas, escondendo verdades, não era proteção. Era controle. E ela não suportava ser manipulada. Seu telefone vibrou. Ela hesitou antes de olhar a tela, mas ao ver o nome de Choi Min-seok, atendeu imediatamente. Ji-a, onde você está? A voz dele carregava uma preocupação genuína. Ela suspirou, parando sob a marquise de um café. Estou bem, ou pelo menos tentando ficar. Você viu as notícias? A pergunta dele fez seu estômago revirar. Ela não queria ver, mas sabia que precisava. Abriu o aplicativo de notícias e as manchetes brilharam diante de seus olhos. A farsa do noivado de Kim Ha-jun. Um jogo de poder ou uma jogada de marketing? Yoon Ji-a, a mulher no centro da maior mentira corporativa do ano. Ela sentiu os ombros caírem. Ótimo. Agora sou oficialmente um escândalo ambulante. Min-seok hesitou antes de responder. Você pode sair do país. Tenho contatos em Hong Kong. Podemos organizar tudo. Gia engoliu em seco. Fugir era a única solução. Antes que pudesse responder, uma presença se fez sentir às suas costas. Você realmente pretende fugir? A voz firme e baixa de Kim Ha-jun a fez congelar. Ela girou devagar e o encontrou parado ali, ensopado pela chuva, mas com o olhar firme sobre ela. Min-seok, do outro lado da linha, pareceu perceber o que estava acontecendo. Ele está com você? Gia não respondeu, apenas desligou o telefone, os olhos ainda fixos no homem à sua frente. Você me seguiu. Eu sabia que você não ficaria no escritório. Ha-jun parecia exausto, mas ainda assim inabalável. O tipo de homem que, mesmo sob uma tempestade, não desmoronaria. Então, agora está me perseguindo também? Ela cruzou os braços. Eu não podia deixar você sair assim. Ji-a riu, sem humor. Agora você quer impedir minha saída? Achei que fosse um alívio para você. O contrato acabou. Você está livre desse desastre. É isso que você acha? Que tudo isso era só um negócio para mim? Os olhos dele tinham um brilho intenso, algo que Ji-a não conseguia decifrar. Ela queria odiá-lo, precisava odiá-lo, mas por que doía tanto? O que mais poderia ser? Sua voz saiu mais baixa do que esperava. Ha-jun deu um passo à frente. Eu sei que errei. Sei que deveria ter contado tudo antes. Sim, deveria. Ele fechou os olhos por um instante, como se a resposta dela o atingisse mais do que deveria. Então, respirou fundo. Se você quiser ir embora, eu não vou impedir. Mas quero que saiba que... Ha-jun hesitou. As palavras pareciam pesadas demais para serem ditas. Ji-a sentiu seu coração disparar. Ela nunca tinha visto Ha-jun hesitar. Diga de uma vez. Ele segurou o olhar dela por um instante e então...
Deu um passo para trás. Nada. E naquele momento, Jia percebeu. Ele não lutaria por ela. Não como ela queria. O nó em sua garganta apertou. Sem dizer mais nada, ela virou-se e entrou no carro preto que a esperava na esquina. Ha-Jun ficou parado ali, vendo as luzes traseiras desaparecerem. Ele não tentou impedi-la. E Jia nunca se sentiu tão sozinha. A ausência de Yoon-Jia era um buraco silencioso no mundo de Kim Ha-Jun. Nos primeiros dias, ele convenceu a si mesmo de que era melhor assim. Ela queria ir embora, e ele não era do tipo que implorava para que alguém ficasse, mas conforme os dias se arrastavam, ele percebeu algo desconfortável. O silêncio a incomodava. A mesa dela no escritório estava vazia. Seu nome não era mais sussurrado pelos corredores. Os acionistas já não a mencionavam em reuniões. Era como se ela nunca tivesse estado ali. E isso o irritava. Ele tentava se concentrar nos relatórios, nas reuniões, nas decisões urgentes da HJ Group. Mas então, seu olhar caía sobre a xícara de café esquecida que Jia sempre pegava sem pedir permissão. Ou o som do elevador o fazia virar instintivamente, esperando que fosse ela. Mas nunca era. E ele não sabia como lidar com isso. Enquanto isso, Jia tentava seguir em frente. Hong Kong parecia uma boa opção, mas ela odiava fugir. Então ficou em Seul, afastada dos holofotes. Os escândalos diminuíram, e sua história começou a ser engolida por novas manchetes. Ela passou a frequentar um pequeno café no bairro de Itaewon, onde ninguém a reconhecia. Gostava de sentar-se no canto, observando as pessoas passarem, tentando imaginar suas vidas. Mas, por mais que tentasse se convencer de que estava bem, havia algo que a incomodava. A maneira como sua mente sempre voltava para aqueles dias na HJ Group. As discussões com Ha-Jun, as provocações, os momentos em que ele baixava a guarda sem perceber, mas ele não a impediu. E ela não podia esquecer isso. Na HJ Group, a situação de Ha-Jun desmoronava. Os acionistas finalmente tinham o que queriam. Sem Jia para alimentar as manchetes, a pressão sobre ele aumentou. O golpe interno que vinha sendo arquitetado há meses finalmente ganhou força. E em uma manhã chuvosa, ele se viu do lado errado da mesa de negociações. Kim Ha-Jun, a partir de hoje, sua posição como CEO será suspensa até nova decisão do conselho. As palavras não o surpreenderam. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim o peso delas foi maior do que esperava. Ele recolheu seus pertences sem discutir, sem olhar para os rostos dos homens que por anos fingiram lealdade. Saiu do prédio e entrou no carro, mas em vez de pedir para o motorista levá-lo para casa, deu outro endereço. O café em Itaewon estava tranquilo naquela tarde. Jia segurava um livro nas mãos, mas não estava realmente lendo. Sua mente vagava, como sempre. Então, a porta do café se abriu, e o mundo pareceu ficar em silêncio. Kim Ha-Jun estava ali. As roupas impecáveis ainda estavam lá, mas algo nele estava diferente. O olhar cansado, os ombros ligeiramente tensos. A expressão de um homem que acabou de perder algo importante. Os olhos dele se encontraram. Por um instante, ninguém se mexeu. Então ele deu um passo à frente, e Jia não conseguiu desviar o olhar. Eles estavam sentados à mesma mesa, mas era como se houvesse quilômetros entre eles. Jia esperou que ele falasse primeiro, e ele esperou que ela perguntasse por que ele estava ali. Mas ninguém quebrou o silêncio, até que Ha-Jun desviou o olhar para a xícara dela e disse, num tom quase casual: "Você sempre gostou de café amargo." A simplicidade da frase pegou Jia de surpresa, porque ele lembrava, e isso fez algo dentro dela vacilar. "O que você quer, Ha-Jun?" Ele pousou a xícara na mesa, olhando-a diretamente nos olhos. "Me desculpar." A sinceridade na voz dele fez seu coração disparar. "Por qual parte?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. "Por todas."
Jia engoliu em seco. Ele nunca foi um homem de palavras vazias. Se ele dizia isso, significava que realmente queria dizer. Mas isso era suficiente? Ela não sabia. Mas o fato de ele estar ali, sentado diante dela, significava alguma coisa. E pela primeira vez em muito tempo, ela decidiu não fugir. O café em Itaewon estava silencioso. O aroma de grãos recém-moídos pairava no ar, misturando-se ao murmúrio baixo das poucas conversas ao redor. Mas para Kim Ha-jun e Yoon Ji-ah, o mundo parecia reduzido àquela pequena mesa. O homem à sua frente não era mais o CEO inabalável da Adagjota Group. Kim Ha-jun estava diferente, sem o peso do cargo, sem a máscara de frieza habitual. Apenas um homem diante de uma mulher que, por algum motivo, ele não conseguia esquecer. Jia desviou o olhar para o copo em suas mãos. O café já estava frio, mas ainda assim ela o girava lentamente entre os dedos. Você perdeu sua empresa. A voz dela saiu baixa, quase relutante. Ha-jun assentiu, sem pressa. Perdi muitas coisas. Jia sentiu o peito apertar. Ele não precisava dizer mais nada. Ela sabia que estava incluída nessa lista. Por um instante, o silêncio pairou entre eles, preenchido apenas pelo som da cidade lá fora. Então, Ha-jun se inclinou levemente para a frente. Por que não me perguntou por que eu vim? Ela ergueu os olhos devagar. Porque eu já sei a resposta. Os lábios dele se curvaram, mas não havia ironia ali. Apenas algo próximo de alívio. Então me diga, Jia inspirou fundo, mas não respondeu. Em vez disso, segurou a alça da xícara com mais força. Ha-jun observou o gesto e suspirou. Eu devia ter impedido você de ir embora. Ela soltou uma risada curta. Mas não impediu, porque eu achava que não tinha esse direito. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que fez Jia a engolir em seco. E agora? Ela perguntou num sussurro. Ha-jun relaxou os ombros, como se estivesse se preparando para uma última jogada. Então, inclinou-se um pouco mais sobre a mesa. Agora eu quero fazer isso direito. Jia piscou confusa. Fazer o quê? Ele não desviou o olhar. Pedir você em casamento. O coração dela parou por um instante. Você está brincando. Dessa vez não. Ha-jun deslizou um pequeno envelope branco sobre a mesa. Jia franziu a testa antes de pegá-lo. Dentro havia 2 passagens para Jeju. Ela o encarou desconfiada. O que isso significa? Ele sorriu, o olhar firme, que agora não há contrato, não há acionistas, só eu e você. Se quiser vir comigo, eu estarei lá. Jia sentiu algo apertar seu peito. Não era uma proposta luxuosa, não era um anel brilhante sobre a mesa. Era apenas ele, oferecendo uma escolha real. Ela baixou os olhos para as passagens novamente. E se eu disser não? Ha-jun respirou fundo. Então eu aceito. Mas ainda assim, vou esperar. O coração dela deu um salto involuntário. Ele estava ali. E pela primeira vez, ele não a estava deixando ir. E Jia soube naquele instante. Ela não queria mais fugir. 2 dias depois, Ha-jun estava de pé no aeroporto de Gimpo, observando os anúncios de embarque no painel luminoso. A espera parecia mais longa do que qualquer negociação corporativa que já enfrentara. Então, quando ele quase desistia, sentiu um toque leve em seu braço. Ao virar-se, encontrou Jia parada ali, segurando uma mala pequena. Seu peito se encheu de algo quente, algo que ele finalmente permitiu sentir. Ela ergueu a sobrancelha, tentando conter um sorriso. Ainda tem um assento livre? Ha-jun soltou um riso baixo, balançando a cabeça. Sempre. E sem dizer mais nada, ele segurou sua mão. Dessa vez, para nunca mais soltar. Fim